Fala, milionários! Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje trago os melhores jogos e palpites de futebol para domingo, dia 25 de janeiro, mais uma análise completa no mercado de resultados, gols, estatística, trazendo também dicas de bilhete pronto, possíveis zebras e super odd para montar aquela boa mútua. Então, se você é novo aqui no canal, já clica no botão de se inscrever para não perder nada aqui no Milionários. Se gosta do conteúdo, deixa o like e compartilha com os amigos. Lembrando, é um domingão de grandes clássicos nos campeonatos estaduais. O futebol brasileiro vem recheado de grandes oportunidades, grandes clássicos como Atlético Mineiro e Cruzeiro. Temos o clássico das emoções entre Náutico versus Santa Cruz. Temos o Fla-Flu entre Fluminense versus a equipe do Flamengo, entre outros clássicos e também o futebol europeu. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira análise do dia, começando pela La Liga da Espanha. Temos o jogo do Atlético Madrid versus Mallorca. Bom, a equipe do Atlético de Madrid atuando em casa é uma equipe muito forte, vem a 5 jogos de apenas uma derrota. Com esses 5 jogos bateu over 1,5 em 4 deles, e a equipe do Mallorca atuando fora de casa não vence há 4 jogos. Mercado de resultados. Pensando no mercado de resultados nessa partida, Atlético de Madrid para vencer. Pensando no mercado de gols, a equipe do Mallorca sofre e marca gols fora de casa. E a equipe do Atlético de Madrid marcou gols nos últimos 5 jogos atuando em casa. Então é um confronto muito bom e um mercado bem forte para gols. Podemos pegar aqui um jogo para over 1,5 gol. Bom, temos aqui pelo campeonato sub-20, a copinha, grande final entre Cruzeiro versus São Paulo. O Cruzeiro vem a 5 vitórias consecutivas, batendo over 2,5. Eliminou a equipe do Grêmio fora de casa por um placar de 3-2. E a equipe do São Paulo também vem a 5 vitórias consecutivas. Conseguiu eliminar o Ibrachima, que havia eliminado Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional. Venceu por um placar de 4-1 e chega nesta grande decisão. O São Paulo é o atual campeão da Copinha em cima do Corinthians. Após estar perdendo por um placar de 2-0, conseguiu reverter para 3-2 e levou aquela decisão da temporada passada. Nos últimos 2 confrontos deu São Paulo, confronto muito equilibrado tecnicamente. A princípio eu vejo um jogo para gols, um jogo para over 2,5 e um jogo para ambos marca. É um jogo que no mercado de resultados está complicado. Bom, temos aqui o jogo do Newcastle versus Aston Villa pela Premier League às 11 da manhã. A equipe do Newcastle atuando em casa em 5 jogos apenas uma derrota, bateu over 1,5 nos últimos 5 jogos, e a equipe do Aston Villa fora de casa vem a 3 jogos de um empate e 2 vitórias. Venceu o Fenerbahçe pela Liga Europeia no último meio de semana. Nos últimos confrontos em casa, o Newcastle venceu 3-0, venceu 5-1, empatou 3-3, venceu 4-0, venceu 1-0. Então, pensando em mercado de resultados, a equipe do Aston Villa vem até fazendo uma boa temporada, vem fazendo bons jogos. Não é à toa que é o terceiro colocado da competição, mas vai enfrentar um Newcastle que em casa faz valer a diferença. Então, mercado de resultados, chance dupla a favor do Newcastle. Pensando no mercado para gols, é jogo para over 1,5 para sair no mínimo 2 gols no jogo. Temos aqui o confronto do líder Barcelona às 12h15 pela La Liga. O Barcelona em casa é uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas. O Real Oviedo fora de casa não vence a 5 jogos. O último confronto, por incrível que pareça, faz muito tempo. Não vamos nem considerar esse último confronto aí. O Barcelona é amplamente favorito, paga uma odd de 1,10. Quer permanecer na liderança, que atualmente está 1 ponto aí à frente do Real Madrid. Mas para essa partida é Barcelona para vencer ainda no primeiro tempo, pagando uma odd de 1,40. E também é um jogo para over 1,5 no primeiro tempo, é um jogo de over 3,5, o handicap asiático menos 2 a favor do Barcelona. E claro, temos aqui os craques do Barcelona que podem marcar, como é o caso do Olmo, Rafinha, que vem marcando gols, que é brincadeira. Então é essa circunstância que pode acontecer no jogo. Temos aqui o jogo do Feyenoord versus Heracles pelo País Baixo. Bom, a equipe do Feyenoord vem a 5 jogos, batendo over 2,5, ambos marcam. E a equipe do Heracles vem a 3 jogos sem vencer, porém bateu over 1,5. Nos últimos confrontos entre eles, é jogo para muitos gols.
4-0 Feyenoord, 3-0 Feyenoord, 5-2 Feyenoord, 4-1 Feyenoord, 7-0 Feyenoord. Então, é um jogo para gols. A equipe do Feyenoord é amplamente favorito nesse confronto, por tudo que vem fazendo aí e já fez na temporada. Mas para essa partida, acredito que será um jogo para gols. Então, podemos buscar um jogo aqui para over 2,5 e também podemos buscar o jogo para over 1,5 no primeiro tempo. Temos aqui o jogo do Brest versus Toulon pela França Liga 1. Bom, a equipe do Brest não passa por um bom momento, 5 jogos aí de apenas 2 vitórias, mas nos últimos 4 foi jogo para gols, saiu no mínimo 2 gols no jogo. A equipe do Toulon é uma equipe também over gols, 5 jogos saiu no mínimo 2 gols no jogo, e em confronto direto é jogo para gols, então jogo para over 1,5 nessa partida. Temos aqui Arsenal versus Manchester United, início às 13h30 pela Premier League. Temos o líder da Premier League em campo e, segundo Pep Guardiola, é a melhor equipe do planeta, essa equipe do Arsenal. O Arsenal, atuando em casa, vem de 2 empates e 3 vitórias, vem de um empate em 0-0 no clássico diante do Liverpool, mas os anteriores foi jogo para ambos marca. Já a equipe do United vem a 3 jogos em MC, nos últimos 5 bateu ambos marca, vem marcando e sofrendo gols com regularidade, essa equipe do Manchester United. E em confronto direto, nos últimos 4 confrontos na casa do Arsenal, 3 vitórias do Arsenal e um empate e uma desclassificação aí nas penalidades para o United. Ou seja, o Arsenal vem jogando muito bem, venceu o último jogo pela Champions com 3 gols do Gabriel Jesus, apesar de vir a 2 empates aí diante do Liverpool e Nottingham Forest pela Premier League, está 7 pontos à frente do City e o United está na 5ª colocação ali, 1 ponto atrás do Liverpool. Então, o Arsenal não vai querer perder esse confronto. Acredito que o Arsenal deve vencer. E mercado de resultado, Arsenal para vencer, Arsenal empate anula. Mercado para gols é um bom mercado para ambos marca também. E muito cuidado, meu parceiro, num cara aqui, ó, gol de falta, gol de pênalti, o Rice. Viu o que ele fez contra o Real Madrid? Então, cuidado no homem. Temos aqui o Saka, o Trossard. E vale salientar que pelo lado do United, aqui ó, desarmes Casemiro, se você gosta de apostar em desarme. O Bruno Fernandes pode dilubriar essa equipe do Arsenal. Então, cuidado aí, que é grandes jogadores que podem fazer a diferença. Bom, temos aqui mais um jogo pela França Liga 1. O jogo do Metz versus Lyon. Início às 13h15. O Metz não vence a 3 jogos, saiu over 1,5 nos últimos 5. O Lyon vem jogando muito bem, 5 vitórias consecutivas e a sequência ainda é maior se você for puxar essa estatística. 5 vitórias nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Lyon, mesmo atuando fora de casa. Vejo o Lyon com esse favoritismo. Mercado de match odds é Lyon chance dupla ou Lyon empate anula. E mercado para gols, jogo para over 1,5, jogo para over 2,5. Vai enfrentar o lanterna da competição, então o Lyon pode aproveitar desse momento. Temos aqui a Juve versus Napoli, clássico italiano, às 14 horas. É o seguinte, a equipe da Juve em casa não perde a 5 jogos, um empate, 4 vitórias. Vai enfrentar o Napoli fora, que não perde a 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Ambas as equipes têm grandes poderes ofensivos, um ataque. Nos últimos 2 confronto under goals, 0-0, 1-0 para a equipe da Juve e 0-0 novamente nos últimos 3 confrontos. Equilíbrio técnico, vai atuar em casa, é Juve chance dupla. Temos aqui Fenerbahçe versus Gaziantep, início às 14 horas. Fenerbahçe vem de uma derrota diante do Aston Villa pela Liga Europa. O Fenerbahçe em casa é uma equipe forte, não é à toa que marca muitos gols. E o Gaziantep fora de casa, uma derrota e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Então, cuidado no Gaziantep. Nos últimos 2 confrontos deu Fenerbahçe. Para essa partida, Fenerbahçe para vencer o jogo. Temos o jogo do Real Sociedad versus Celta Vigo, início às 14h30. A equipe do Real Sociedad em 5 jogos, ambos marca e over 2,5 em 3 deles. E a equipe do Celta, 4 vitórias consecutivas nos últimos 4 jogos e saindo gols em 3 deles. Ou seja, marcou gols nos últimos 4 e saiu over 1,5 em 3 deles. Em confronto direto, mais recente foi 1-1 diante do Celta. Para essa partida, um jogo muito equilibrado,
muito equilibrado tecnicamente. Podemos buscar o jogo para over 1,5, over 1 gol e meio e chance dupla a favor do Celta como uma boa mini opção de possível zebra. Temos aqui o Campeonato de Portugal entre Benfica versus Estrela da Amadora, início às 15 horas. A equipe do Benfica vem a 3 derrotas e 2 vitórias. E a equipe do Estrela vem aí a 3 jogos sem vencer, porém over 2,5 em 3 deles. Último confronto deu Benfica, deu Benfica, deu Benfica, deu Benfica e deu Benfica. Ou seja, 5 vitórias do Benfica. O Benfica é amplamente favorito nesse confronto. Podemos buscar o jogo para over 2,5 ou Benfica para vencer no primeiro tempo. Temos aqui o Bavi entre Vitória versus Bahia, Campeonato Baiano, às 16 horas. É o seguinte, a equipe do Vitória em casa vem a 3 vitórias e 2 empates, essa é a equipe do Jair Ventura. A equipe do Rogério Ceni fora de casa vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, porém saiu mais de 1,5 em todos os jogos. Em casa, o Vitória não perde para o Bahia a 5 confrontos, porém jogo para gols, jogo para ambos marca nessa partida, então podemos pegar o jogo para over 1,5 ou ambos marca. Pelo Paulistão, às 16 horas, temos Santos versus Bragantino. A equipe do Santos vem a 3 jogos sem vencer, iniciou o campeonato perdendo para o Palmeiras o clássico 1-0, depois empatou com Guarani e Corinthians, com aquele pentardo do Gabigol em cima do Corinthians ali, e ficou no empate técnico. Já o Bragantino vem a 4 vitórias consecutivas, venceu o Noroeste, venceu o Corinthians 3-0, Botafogo de São Paulo 5-0 e empatou com o Mirassol. Por incrível que pareça, a equipe do Mirassol não consegue vencer o Bragantino em seus domínios. O bicho papão mas não consegue vencer o Bragantino. Em 2 oportunidades ficaram no empate nesta e na temporada passada. Nos últimos 5 confrontos, em 4 deles bateu over 1 gol e meio. Para essa partida, acho que a lógica vai permanecer e podemos buscar esse mercado para over 1,5 nessa partida, com chance dupla a favor do Santos. Pelo francês, temos Lille versus Strasbourg. Bom, a equipe do Lille não vence há 4 jogos, batendo over 1 gol e meio. E a equipe do Lille, meu parceiro, o Lille, vem a 4 vitórias e um empate, batendo over 1,5. Último confronto, jogo para over 1,5 gols nessa partida. Pelo italiano, temos a Roma versus Milan, clássico, domingo de clássico, às 16h45. A equipe da Roma atuando em casa é uma equipe muito consistente tecnicamente, em 5 jogos só perdeu 1, e uma equipe que sabe marcar gols. Nos últimos 4 jogos bateu over 1,5 e marcou gols nos últimos 5 jogos em casa. O Milan fora de casa vem de apenas uma derrota, é uma equipe que mais vence que perde atuando fora. Nos últimos 2 confrontos em casa, 5-2, 2-1 e 3-1 para a equipe da Roma, todos os jogos bateu ambos marca e o over 2,5. Atuando em casa com apoio da sua torcida, é Roma chance dupla no mercado de match odd. No mercado de gols, over 1,5 ou ambos marca. Temos aqui La Liga da Espanha, Alavés versus Betis, início às 17 horas. A equipe do Alavés atuando em casa vem de 2 vitórias e um empate. O Betis fora de casa não vence há 3 jogos, porém bateu over 1,5 em 4 deles. Último confronto 0-0. Para essa partida, em minha visão, o Betis é o favorito, mas ficarei no mercado para under 3,5. Temos aqui Vila Nova versus Atlético Goianiense, o clássico goiano, início às 17 horas. A equipe do Vila Nova vem a 4 vitórias consecutivas. Venceu o Ovidorense, venceu a Napolina, venceu a Nápoles e venceu a Aparecidense. Não é à toa que atualmente é o líder deste campeonato e vai enfrentar o Atlético Goianiense, que vem a 2 vitórias, um empate e uma derrota. Empatou o clássico contra o Goiás e perdeu para o Jataiense 3-1, porém é uma equipe que sabe marcar gols. Os últimos confrontos entre eles é jogo under, o fator casa deve pesar bastante. O Vila Nova vem fazendo um bom início de temporada, então diante desse retrospecto acredito na chance dupla a favor da equipe do Vila Nova. Temos aqui o Campeonato de Portugal entre Braga versus Alverca. Esse jogo tem início marcado para as 17h30. A equipe do Braga em casa, 4 vitórias e um empate, e o Alverca fora de casa, 1 vitória em 4 jogos, ou seja, 1 vitória em 5 jogos. O último confronto foi 0-0, mas o Braga vem jogando bem, tem tudo para vencer esse confronto, então é Braga para vencer o jogo. Temos o Fla-Flu, Fluminense versus Flamengo às 18 horas, Cariocão. O Fluminense
atualmente atuando em casa vem muito forte, apesar que ambas as equipes atuam no Maracanã. 4 vitórias e um empate, enfrentou esse próprio Flamengo na temporada passada, venceu 2-1 do Felipe Luiz. E atuando fora de casa, o Flamengo não vence há 3 jogos, ou seja, iniciou o campeonato carioca com a equipe sub-20, perdeu para Bangu e perdeu para Volta Redonda, colocou o titular, venceu o Vasco por um placar de 1-0. Confronto muito equilibrado tecnicamente, acredito que será um jogo para gols. O Flamengo tem um bom poder ofensivo, Arrascaeta, Carrascal, e o Fluminense também tem grandes jogadores. Então é jogo para over 1,5 nessa partida, e com uma opção de mínimo possível zebra, o Flu pode aprontar. Chapecoense versus Joinville. Bom, a equipe da Chapecoense em casa ganha 2 vitórias e um empate, é uma equipe que marca e sofre poucos gols. Vai enfrentar um Joinville que não vence 5 jogos fora de casa, atuando em casa nos últimos 3 confrontos, um empate e 2 vitórias da Chapecoense, e vou acreditar na Chapecoense em empate anula nessa partida. Criciúma versus Brusque, um duelo recorrente que vem acontecendo em várias temporadas, não é à toa que são do Campeonato Catarinense. Tem início às 18 horas, a equipe do Criciúma vem, o Criciúma vem a 3 vitórias e um empate, a equipe do Brusque 3 vitórias e 2 empates, último confronto 1-1, 2 de confronto aí 1-1, é um jogo para chance dupla a favor do Criciúma, ou mais de 1,5. Temos aqui Atlético Mineiro versus Cruzeiro, início às 18 horas, se não me falha a memória. Bom, a equipe do Atlético não vence há 4 jogos, o Galo, 4 empates consecutivos, empatou com o Betim, com o Norte também se empatou com o América Mineiro clássico. O Cruzeiro vem a 2 vitórias e uma derrota, perdeu para o Democrata em casa, iniciou perdendo também em casa para o Pouso Alegre, venceu também sem fora e venceu o Uberlândia em casa. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Cruzeiro, é jogo para over 1,5 gols nesta partida. Temos aqui o clássico das emoções, campeonato pernambucano entre Santa Cruz e Náutico, às 18 horas. Confronto de líder versus quarto colocado. O Náutico está com 100% de aproveitamento, é a melhor equipe do campeonato pernambucano, não é à toa que tem o melhor saldo de gol, a maior pontuação, sofreu 1 gol apenas em 4 jogos e é a equipe imbatível no momento. O Náutico iniciou vencendo pelo placar de 2-0 o Maguari, depois venceu decisão 2-1, venceu o Sport, independente que foi sub-20 ou não, 4-0, e venceu novamente 4-0 o Jaguar com a equipe completamente reserva. Já o Santa Cruz também iniciou vencendo, venceu decisão 3-0, depois tropeçou fora de casa diante do Maguari 1-1, e venceu a Acadêmica de Vitória com altos e baixos, foi se arrastando, venceu 1-0 e perdeu para o Retrô no último jogo. Ou seja, ainda tem 3 jogos a disputar, o Náutico vencendo todos pode chegar a 21 pontos e o Náutico precisa apenas de 16 pontos de ganho aí, 16 pontos de ganho para ninguém mais tomar sua liderança. Por quê? O Sport, o Retrô e o Santa Cruz só pode chegar a 16 pontos e o saldo de gol do Náutico é muito bom, é muito complicado o Náutico não terminar essa primeira fase na liderança. Então, vencendo Santa Cruz, chega a 15 pontos. O Sport vai pegar o Acadêmica de Vitória. Se tiver vencido, chega a 10, então vai ficar 5 pontos. Sport de Náutico. E o Náutico vai enfrentar o Retrô na próxima quarta-feira. Ou seja, um empate já garante a liderança. Claro que o Náutico vai querer vencer a todo momento para dar o luxo de poupar os jogadores contra o Vitória de Acadêmica. E aqui ninguém consegue chegar na pontuação do Náutico, ele conseguindo seus resultados. Ou seja, Marcelo Cabo está mal das pernas no comando do Santa Cruz. O Santa Cruz tem uma baixa para esse clássico, é o Andrei, que foi expulso. Isso causou a sua derrota diante do Retrô. O Santa Cruz joga na arena, 2 derrotas, 2 vitórias, um empate, não vem jogando bem. O Náutico fora de casa é uma equipe que joga muito bem desde a temporada passada. Vem a 3 vitórias e um empate, marcando gols nos últimos 5 jogos. E o último confronto, o Náutico venceu por um placar de 2-1. Essa é a equipe do Santa Cruz, com gol de quem? Paulo Sérgio. Ou seja, o Náutico não sabe o que é perder do Santa Cruz aí há mais de 5 anos. Ou seja, nos últimos anos, só vem dando Náutico ou empate. O Náutico vence ou empate, então o Náutico não perde esse jogo, em minha visão, pagando a odd de 1,18. Acredito muito na chance dupla do Náutico. Acredito que será um jogo para gols também, over 1,5. E no mercado de back é o favorito, é Náutico para vencer esse jogo, não tenho dúvida. Ou até mesmo aí o Paulo Sérgio marcando gol, o Dodô também marcando seu golzinho, assistência do Vinícius, não é nada mal. Hélio dos Anjos sabe o que está fazendo no comando técnico. Temos aqui o Grenal às 20 horas, Internacional versus Grêmio. O Inter vem a 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Cravamos essa zebra aqui
essa zebra não, esse Ipiranga vencendo aí com uma sugestão de zebra, cravamos aqui no canal. Bateu over 1,5 nos últimos 5 jogos. E a equipe do Grêmio também vem de uma derrota e 4 vitórias. Último confronto 3-2 para o Grêmio. Acredito que será um jogo para gols. Quem diria, Grenal entre Grêmio e Internacional era muito jogo para under. Agora as coisas mudou e vem se tornando jogo over gols. Acredito muito no jogo over gol nessa partida, mais de 1,5 e ambos marcam. Último prognóstico do dia, temos Boa Vista versus Vasco às 20h30. Bom, o Boa Vista vem a 2 vitórias consecutivas, venceu o Fluminense Portuguesa. E a equipe do Vasco vem de uma vitória em cima do Maricá, um empate em cima do Nova Iguaçu e uma derrota em cima do Flamengo, peso pesado. O último confronto foi 1-1. É um jogo que acredito para over 1.5 gols. Nessa partida, over 1.5 gols. E como opção de mini ou possível zebra, é um jogo que devemos tomar cuidado nessa equipe do Boa Vista. E, tropa, vamos ao nosso provável bilhete pronto deste domingão. Bom, como opção de bilhete pronto deste domingão, podemos pegar esse over 1.5 entre Atlético Madrid versus Mallorca. Podemos pegar esse over 2,5 entre Cruzeiro versus Grêmio. Podemos pegar esse over 1,5 entre Newcastle versus Aston Villa, que é uma boa tripla aí. Vamos fazer esse migão, formalizando o migão. Podemos pegar aqui esse over 2,5 entre Fenerbahçe versus Heracles e over 1,5 entre Tolonse versus Brest. Um grande bingão. Outra boa opção que vocês podem pegar aí, não um quinteto, mas com mais equilíbrio técnico para formar aquela tripla ou dupla, vocês podem pegar Juventus chance dupla, Fenerbahçe para vencer, boa e excelente dupla. Agora, tripla formando uma quadra, over 1,5 no jogo do Celta. Over 1,5 no jogo do Celta. Podemos pegar aqui over 1,5 entre Vitória versus Bahia. Podemos pegar também, para formalizar aí, Náutico chance dupla, Roma chance dupla. E podemos pegar também esse jogo do Braga para vencer. Então, duas triplas formando um grande bingão aí com odd acima de 7. Então, essas são as dicas de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve aí no nosso canal e entra aqui abaixo no nosso Insta. Então, não perde tempo não, é green a todo momento aqui no Milionário Tips. Vem comigo.